Vídeo novo iniciando. Estamos passando por aqui por baixo do elevado presidente João Goulart. Como vocês podem ver aqui, uma região que tem bastante moradores de rua, né? Há aproximadamente 12 anos que eu passo por essa região e sempre continua a mesma coisa, gente. Isso aqui nunca mudou, né? Esse elevado aqui, presidente João Goulart, mais conhecido como Minhocão. Lá pro final do vídeo eu vou explicar o porquê desse apelido para vocês. Ele foi construído aqui pelo prefeito da época, Paulo Maluf, né? E foi uma construção bem polêmica. E hoje acontece muito dessa região aqui ter bastante moradores de rua. A gente está aqui próximo também do lado da Praça Marechal. Como vocês podem ver aqui, bastante barracas de acampamento, tudo isso aqui é morador de rua. Acredito que eles devem ficar nessa região devido ao fluxo de pessoas e carro, que acaba oferecendo uma certa segurança para eles, né? Já presenciei aqui muitas coisas. Questão da prefeitura fazendo algumas ações. Já cheguei a ver a prefeitura querendo levar o pessoal para abrigo, só que tem diversos casos, né? Cada caso é um caso onde tipo tem morador que ele não quer. E aí tem os recursos humanos que, tipo, se ele não quer, não tem que obrigar a levar ele para um abrigo. Tem também pessoas que têm animal e não o no abrigo não aceita animais, né? E por isso a pessoa acaba querendo ficar na rua por conta que tem um cachorro, né? Já cheguei a ver situações muito desagradáveis aqui pelo centro, épocas de frio, épocas que é, o frio está muito forte. Já cheguei a ver animal morto congelado, já cheguei a ver morador de rua morto congelado. Então, são situações que acontecem aqui pelo centro que não tem como evitar. As pessoas que passam aqui pelo centro acabam presenciando essas situações, né? E também, às vezes, já cheguei a ver a prefeitura recolhendo eh, colchões, papelões, essas coisas que os moradores de ruas usam. E eu até fiquei com uma certa dúvida se seria certo ou errado, né? A prefeitura pegar e recolher e levar aquilo ali para se desfazer. E aí, pensando pelo lado coerente da coisa, eles fazem isso devido a evitar doenças, bactérias, essas coisas, né? Porque acaba acumulando muita sujeira ali e para não estar gerando doenças, eles acabam recolhendo aquilo ali para se desfazer e limpar aquela área. E o morador de rua acaba perdendo aquilo que ele conseguiu, né? Enfim, é, são coisas que situações que você não sabe qual a decisão certa a se tomar ou não, né? E pensando por um lado, de quem que seria a culpa? Seria da desigualdade? Seria talvez do governo, da família ou da própria pessoa que decidiu seguir por esse caminho, né? Você fica pensando assim, a pessoa seguiu por esse caminho, é um caminho meio que sem volta, né? A família tem um certo peso devido a isso, porque a família tem que cobrar, tem que buscar que eh, a pessoa tenha um certo exemplo e um parâmetro a se seguir, né? De uma boa conduta, né? Ninguém quer ver um parente seu envolvido em um mundo desse. Só que quando a pessoa chega a estar nessa situação, o que acontece na maioria dos moradores de rua é que eles se envolvem com drogas, né? Uma boa parte das pessoas que moram na rua é devido às drogas. E quando ele chega a esse ponto, esse vício, ele chega a ser algo tão forte que a família acaba não tendo controle disso. E aí, para que ele não venha colocar a família em risco,
né? Gerando possíveis furtos dentro da própria casa, que a pessoa chega a um ponto de vício que começa a vender as coisas dentro de casa, começa a roubar os seus próprios parentes, começa a vender eletrodoméstico, começa a vender televisão, começa a sair tipo fazendo um rap em tudo que tem dentro da sua casa. E para a família não passar por essa situação, acaba expulsando a pessoa, porque não tem o que fazer. A família vai passar por uma situação de perder tudo também que já construiu ao ponto de chegar a qualquer dia em casa e só ter o chão e o teto da casa e as paredes. Então, é uma situação meio complicada de se entender, né? Se você for pro lado da desigualdade, tem muita gente também que, tipo, passa por esse lado aí, que não tá no mesmo patamar de vida, que não tem a mesma vantagem que uma outra pessoa tem, e mesmo assim não decidiu seguir por esse caminho, né? Lembrando que também nem todos os dedos da mão são iguais, também as pessoas não podem ser também, né? E pensando pelo lado do governo, né? Lembrando, gente, que é apenas o meu ponto de vista. É, não sou uma pessoa que entende nada de política, eu também não procuro entender, até porque eu não quero. O que eu vou falar aqui a minha opinião, então não quero puxar a verdade para o lado de A ou o lado de B, o lado destro ou o lado canhoto da coisa. Não tô aqui para falar quem que tá certo ou tá errado. Eu só tô aqui para falar o que eu venho acompanhando e o que eu acho, porque, no meu ponto de vista, todos os governos que passaram, uma boa parte, eles querem se perpetuar no poder, aonde, na maioria das vezes, eles querem mesmo quebrar tua perna para te dar uma muleta e quer que você fale que ele é bom, né? É, um projeto bom, um projeto grande, isso leva tempo. E hoje em dia, os governos que entram, que assumem o poder, eles estão mais interessados em mudar nome de projeto do que realmente construir um projeto que vá se tornar relevante, porque isso aí leva tempo. E se ele perder o mandato, talvez o outro governo que assuma, ele leve o mérito. Então isso acaba fazendo com que ele queira algo que seja entregue rápido para ele entregar aquilo e receber o mérito daquilo, né? Aqui estamos passando pelo o Shopping Light, né? Tem o viaduto do Chá, que fica aqui do lado do Shopping Light, um viaduto muito conhecido, uma das estruturas mais emblemáticas da região central da cidade de São Paulo, né? Então, tem muita gente que às vezes vem aqui e tira foto nesses viadutos. E voltando aqui, gente, o assunto, conforme eu falei pra vocês, eu não sou uma pessoa que não entendo nada, bosta nenhuma de política, mas esse é o meu ponto de vista, porque eu acho que é, não há nada que o governo vá te dar que ele já não tenha tirado de você antes. Então, com exceção da China, que realmente ela consegue entregar coisas em tempo surreal, qualquer outro país ele demora muito para lançar um projeto e que isso seja entregue com rapidez. Então, para que isso realmente tenha uma entrega rápida, o governo acaba não querendo fazer esse tipo de projeto para ele poder não passar, não ter que dar continuidade em um próximo mandato que talvez eles não estejam à frente disso, né? E é isso. Eu já cheguei também a conversar com um morador de rua. Uma época eu trabalhei aqui pelo centro e tinha uma padaria na frente do prédio que eu trabalhava. E um morador de rua ele chegou para me pedir uma coisa e nisso ele começou a conversar comigo. E ele chegou a me falar que ele era da Bahia, veio tentar a vida aqui na cidade de São Paulo e ele chegou a fazer a metade da faculdade de direito
né? Ele meio que, não sei se ele já estava meio que trabalhando na área ou estava iniciando, uma coisa assim. Só que ele se envolveu com a menina aonde ela apresentou esse mundo para ele, que foi um caminho sem volta. E aí ele acabou ficando morando pelas ruas, porque ele falou, cara, se eu voltar para casa, olha a situação que eu vou voltar. É, sou viciado mesmo, vou querer ficar alimentando esse meu vício. Se eu não arrumar dinheiro, eu vou querer vender as coisas de dentro de casa. Então, para eu não gerar esse desconforto para minha família, às vezes é melhor eu ficar por aqui ganhando um trocado e alimentando essas coisas que me dá prazer, né? E é uma situação que você vê que realmente acaba sendo um caminho sem volta, né? Acaba colocando a população em risco, porque essas pessoas, para alimentar o vício dela, se elas não conseguem dinheiro para poder trocar pelas drogas que elas consomem, elas vão querer roubar, né? E eu lembro bem na época que a polícia chegou a invadir a Cracolândia, né? Teve uma ação da polícia, inclusive teve até policial reclamando que pegou doença de pele. A polícia foi na Cracolândia, acabou espalhando o pessoal que estava concentrado nessas regiões aí, e o pessoal acabou se distribuindo. Foi bastante gente para um lado, para o outro. É, acredito eu que isso veio a se tornar mais perigoso, porque antigamente ficava concentrado em uma única região. E a partir daí acabou, tipo, muita gente indo para distribuindo, né? E eu lembro que um colega meu, antes disso, ele tinha comprado um apartamento nessa região aqui do centro, lá perto da República. E quando teve essa ação da polícia, que a polícia foi na Cracolândia e espalhou todos os pessoal lá que estava concentrado lá, é, ele tinha que voltar para casa muito cedo, então ele meio que tinha que madrugar lá no trabalho, porque quando ele voltava para casa depois das 18 horas, quando estava escurecendo, acabava correndo muito risco, ele estava sendo assaltado. Quase toda vez quando ele estava voltando para casa, que as ruas ficavam escuras, ele era assaltado. Então imagina você comprar um apartamento parcelado, né, ter uma certa dificuldade para se desfazer daquele imóvel porque foi parcelado, e também por ser em uma região de risco, né, acaba tendo dificuldade para você vender, né? A pessoa fica obrigada a estar morando em um lugar que corre o risco de não ter a liberdade de sair nem de chegar em casa em alguns determinados horários, né? Lembro que quando chegava próximo das 5 horas, às 4, ele já ficava desesperado. Nossa, eu tenho que já me organizar aqui para ir embora porque não posso demorar muito não. Chegar em casa muito tarde, começa a escurecer, já fica perigoso, né? Eu lembro que da última vez que eu cheguei a conversar com ele, ele tinha perdido já dois iPhones, né? Ele tinha comprado um iPhone novo e ele tinha deixado um antigo lá. E aí ele pegou, foi assaltado, levaram o celular dele novo. Aí ele voltou a usar o antigo e aí roubaram o celular dele antigo. Ele acabou ficando sem celular. Então, quando teve a ação na Cracolândia que espalhou o pessoal pelas regiões do centro, acabou gerando mais perigo para as outras regiões, né, que ficavam próximo dali da Cracolândia. E isso, o centro de São Paulo, durante esses 12 anos que eu passo nessas regiões aqui, nessas ruas do centro, sempre eu ouço falar, sempre eu presencio coisas que é muito perigoso, né? Já vi situações também que, tipo,
Pessoas que ficam com o celular na mão, tem uns jovens moleques aí que ficam de bicicleta, né? Eles têm uma habilidade absurda. Eles dão um bote e acaba tomando o celular da sua mão, né? Já cheguei em estar em cruzamento lá no centro, lá perto do viaduto do Minhocão, onde a gente passou logo no início do vídeo, né? A moça ela tinha puxado o celular da saída do metrô porque o Uber tinha acabado de cancelar a viagem dela. Passou dois meninos menor de idade. É, dos meninos, ele não tinha nem 12 anos direito, era uma criança. Ele acabou tomando. Ele estava junto de outro menino um pouco maior, né? Acabou tomando o celular da mão da menina, os dois estavam de bicicleta. Ele acabou tomando o celular da menina e fazendo furto. Ó, essa região aqui é uma região que fica próximo da Santa Efigênia, gente. Ela é uma região é, que vende, tem bastante lojas que vende produtos de tecnologia, né? Mais à frente tem a General Osório, que vende bastante peças de moto. Eu vou colocar aqui para vocês ver na tela um vídeo do que já aconteceu aqui. Parece cena de filme. Realmente, eu não sei se vocês já chegaram a assistir o filme de zumbi, The Walking Dead. É praticamente igual o filme. O pessoal drogado invadindo, assaltando o carro. Eles só não fazem morder as pessoas, comer as pessoas vivas, mas a galera invade carro, quebra. Preste atenção nesse vídeo que tá passando aqui na tela para você ver que situação, pessoal. Que situação. Agora você pensa o que se fazer, né? Se você acaba perdendo a cabeça num momento desse, você vai atropelar um indivíduo desse, você vai acabar sofrendo as consequências de ter que responder por um crime, né? E você acaba ficando em uma saia justa sem saber a decisão que tomar, porque se você ficar, você acaba sendo roubado. Se você atropela a um indivíduo desse e você sai e você não prestou socorro, o que é que você faz da vida numa situação dessa? É, é complicado, né? Aí o pessoal que realmente acha que tem uma solução para isso, que venha aqui no meio desse pessoal, né? E tentem convencer ele de que isso é errado, porque essas pessoas não sabem o que estão fazendo, né? Já perdeu o juízo. A única coisa que elas pensam é querer arrumar algo para manter o vício dela. E, e não tem o que fazer. Aí, gente, voltando ao assunto lá da moça que ela tirou o celular, o Uber ele tinha acabado de cancelar a viagem dela, né? Ela puxou, passou as duas crianças lá de bike. O, o meninote mais velho deu um bote lá no celular dela, levou. Nisso tava até no cruzamento que fica próximo da onde tem o pet, né? A loja de vender ração para animal. Eu tava de moto, quando eu vi, eu pensei logo, gente, eu trabalho muito pelo celular, faço muita coisa pelo celular, me coloquei no lugar dela. Eu peguei com a moto na contramão, voltei e fui atrás dos meninos. Aí eu cheguei, já dei um grito, mandei ele parar. Ele jogou o celular e vazou, foi embora. Aí eu peguei o celular, voltei, encontrei a moça e devolvi o celular para ela. Até eu conversei com ela, falou, moça, como que você fica numa região dessa com o celular na mão, dando bobeira, né? Aí ela explicou que tinha chamado o Uber cancelou a viagem, e aí no momento que ela só olhou, foi coisa muito rápida. Ele passou e tomou o celular.
Voltando aqui um pouco o assunto do começo do vídeo que eu expliquei para vocês, aonde o, o elevado, né, ele tem o nome de minhocão. Isso é devido ao formato do viaduto. Ele tem umas curvas, devido à estrutura dele, né, lembrar muito uma minhoca gigante. E devido a isso, rapidamente adotou-se o nome de minhocão. Essa foi mais uma história aqui do centro de São Paulo. Então, ficamos por aqui e até o próximo vídeo.